fazendo muita careta hoje, gente. Eu tô fazendo muita careta, mas é porque eu tô com muito sono. Muito sono. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mel. Nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês 6 dicas pra você aprender a falar inglês logo de uma vez e chega de enrolar pro resto da sua vida. Essas dicas são muito boas porque você não necessariamente precisa de sair do país ou de ter amigos americanos ao seu redor. Essas coisas você pode começar a fazer na sua própria casinha mesmo, meus queridos, beleza? Então fiquem ligados pra depois dessa musiquinha eu vou te dar um pouquinho da minha história e vou começar esses 6 passos. Esse vídeo não vai ser um vídeo longo, esse vídeo vai ser um vídeo direto, e então fica ligado porque vale a pena. Ok, então um pouquinho da minha história. Eu tinha aula de inglês semanalmente na escola, como qualquer outra pessoa, mas eu nunca fui obrigada a falar em inglês, ok? A minha família, ela é um pouco chilena e o resto é tudo brasileiro, então a gente nunca falou em inglês. Eu via os meus pais meio que... Eles sempre ouviram música em inglês, mas a gente nunca tive vontade de ir atrás de falar em inglês na minha vida, nunca foi algo que eu tive interesse. Então, essa era eu não tinha esse desejo, esse anseio de aprender a falar inglês. Mas com o passar do tempo, você começa a ter uma certa necessidade de aprender algumas coisas, tipo falar I love you, sabe? Eu era daquelas pessoas que fazia I love you com um Y, ao invés de falar I love you com um I, sabe? O I, eu fazia um Y. Eu era muito sem noção, gente. Não tinha nem um pouquinho de, assim, cérebro pra ir jogar na internet como é que escrevia a bendita da frase. Eu era terrível. Mas aí, certo dia, eu tive a vontade, o sonho de vir estudar nos Estados Unidos. E aí eu parei pra pensar, falei, mano, como é que eu vou conversar com as pessoas lá se eu não sei nem falar a língua deles, entendeu? E aí, história vai, história vem, não é, pessoal? E aí eu vim parar aqui, tô morando nos Estados Unidos já vai fazer 5 anos, sou casada com um americano. E a minha família toda, do meu marido, né, toda americana, eles todos falam somente em inglês. Então a gente foi meio que forçado a aprender, né, pessoal? Mas não se preocupe, porque não é só porque eu tenho uma família americana que eu falo inglês. Eu aprendi a falar inglês sem ter o Justin antes. Na escola que eu fui, no CFNI, a gente tinha aula de inglês toda segunda-feira, 3 horas de duração era a aula. E era uma aula muito insuportável, mas a gente era obrigada a falar somente em inglês. E a minha mãe também me disse, no meu primeiro semestre eu tinha 17 anos, ela falou assim, filha, não faça amigos brasileiros porque você vai ficar presa numa caixinha que fala só português. Ela falou assim, isso vai te prejudicar, você nunca vai aprender, você vai ficar muito confortável. E mãe, graças a você, mãe, hoje eu falo inglês fluente. Então, não se intimide por essa história, entretanto, como eu já disse antes. Você não precisa de casar com um americano, a não ser que você queira uma americana. Você pode aprender inglês na sua casa mesmo, então por isso que eu anotei essas 6 dicas aqui pra vocês. Então fiquem ligados. Dica número 1. Assista filmes em inglês com legenda em inglês. Porque você pensa, poxa, já assisto com a legenda em português. Não é a mesma coisa, tá? Porque quando você assiste o filme com a legenda em inglês, você tá não somente ouvindo, mas você tá lendo aquilo que eles estão falando e você tá aprendendo as palavras do seu cérebro, por mais que você não perceba, ele tá guardando essas informações dentro de você. Isso eu fiz por muito tempo, não no Brasil, na verdade talvez no Brasil por 1 ano, antes de eu vir pra cá. Eu lembro de assistir bastante filme em inglês, com legenda em inglês, e ajuda muito, porque acaba totalmente com o conforto de se você não entendeu algo, você tem pra onde correr, que é a legendinha ali bonitinha em português. Você não precisa dessa legendinha em português. Se você assistir filme em inglês, com o tempo você vai começar a assimilar a imagem, as reações, junto com o que está sendo falado, e você vai aprender muito mais fácil, confia em mim, porque eu fiz isso e assistir filme é muito legal. Quem, né, não consegue passar umas horas assistindo os filmes, seriado também ajuda, pessoal. Uma maravilha, muitos seriados em inglês, né, a maioria dos seriados bons são seriados em inglês. Então só bota uma legenda em inglês, acaba com o seu conforto, põe ali uma legendinha em inglês, assista as coisas, começa a tentar entender as piadas, porque vai valer a pena. Essa dica é a dica mais importante, porque todo mundo assiste alguma coisa na vida, não é verdade? Vamos sentar ali na frente da TV, ao invés de assistir a legenda em português, vamos legendar as coisas em inglês. Desculpe, dubladores desse mundo, mas as pessoas estão querendo aprender a falar inglês, ok?
dica número 2. A dica número 2 é bem parecida com a dica número 1. Mas ela é de música, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência pra assistir filme. Pois é, eu gosto de ouvir música, então eu lembro que no meu último ano no Brasil, antes de eu vir estudar aqui, eu só ouvia música em inglês. E a maioria das músicas em inglês que eu ouvia de propósito as músicas que teriam tradução em português. Não necessariamente que alguém cante as músicas em português, né, porque tem umas versões que só pela misericórdia. Senhor amado. Eu tô falando, tipo assim, coisas que já estão na internet, que alguém já se deu o trabalho de traduzir pra você. Aprende a cantar a música em inglês, palavra por palavra, tudo bonitinho. Saiba cantar a música do começo ao fim. E aí você vai lá no site sei lá, Vagalume, qualquer um desses sites aí, e vê lá a tradução da música, pra você saber o que você está falando. Você pode estar cantando uma coisa muito idiota e você nem sabe. Então, por favor, vai lá no site, joga lá aquela tradução maravilhosa, você vai estar aprendendo muito, vai te ajudar muito. E quem não gosta de música, né? Se você não gosta de música, por favor, comente, porque eu nunca conheci uma pessoa que não gosta de música. Dica número 3. Ela foi aplicada um pouquinho mais tarde na minha vida, porque eu nunca fui uma pessoa que gostava de ler. Essa dica é um pouquinho mais avançada também, porque você tem que gostar de muitas coisas pra... né? Leitura é uma coisa que não bate comigo. Mas quando eu tava na faculdade, eu fui meio que obrigada a ler, e nem todos os livros, na verdade, nenhum dos livros que eu li eram livros em português, eram todos em inglês. Tem alguns livros na faculdade que eu ia que tinham a versão em português, só que aí até eu pedi o livro em português, e aí trazer pro Brasil, e nananana, eu falei, vamos logo do inglês mesmo, eu me viro nos 30 e vou aprender. Aqui vai a minha dica pra se você gosta de ler e você vai comprar o Bendito do livro em inglês, tá? Você sublinha as palavras que você não sabe. Aí você deve estar pensando, Poxa, Mel, eu não falo inglês nenhum, eu vou sublinhar o livro inteiro. não, eu tô falando assim, o seu cérebro, se você já tá fazendo a dica número 1 e a dica número 2, o seu cérebro já vai saber algumas coisas que o livro tá falando. Então, pega um livro com uma linguagem mais simples, talvez um livro que já tenha em português, ou um livro que você já tenha uma ideia do que o livro tá falando, e aí você vai tipo, paragrafando o livro, sabe? Lê por... Eu não sei se essa palavra existe. Eu escrevia do ladinho o que aquele... capítulo. O que aquele parágrafo tava falando. E aí, as palavras que eu realmente não tinha noção nenhuma do que significava, eu sublinhava. Cuidado, eu não jogava na internet na hora, tá? Eu terminava de ler o livro todo. Sim, eu sei, amigos. Eu terminei de ler livros na minha vida, tá? Então eu terminava de ler o livro todo, e aí quando eu terminava aquele livro, eu voltava do começo dele. Eu sei que parece trabalhoso, mas não é. E aí eu ia vendo as palavras que eu não sabia o que significava. Eu posso te garantir que 90% dessas palavras eu não uso hoje em dia no meu vocabulário, porque, né... O meu vocabulário, na verdade, é muito simples. Eu só tenho que falar com meu marido e com minha família. É muito difícil eu ter que falar com outras pessoas. Então, mas ainda assim ajuda, ok? Então essa é a minha dica número 3. Lê livros em inglês e sublinhe as palavras que você não sabe. Não o parágrafo todo, somente a palavra. E aí você tem uma ideia geral do que o parágrafo tá falando. E você sublinhou as palavras principais que você não sabe, ok? Então vamos para a dica número 4. Treine sempre que der. Eu tenho muitos amigos que vieram para os Estados Unidos e depois voltaram pro Brasil, e aí eles foram perdendo esse negócio de praticar e infelizmente, ou felizmente, eu não sei, aprender uma linguagem não é igual andar de bicicleta, que você sempre vai saber e nunca vai esquecer. Não, você esquece sim, você vai perdendo a manha, você vai relaxando, e quando você percebe, você nem sabe do que você está falando, e as pessoas vão falar inglês super rápido, e você fica tipo, mano, eu sabia falar inglês muito bem. E é muito fácil você perder a prática, ainda mais quando você volta pra um país que fala a sua linguagem principal. Eu tô falando inglês já faz tanto tempo que o meu português é todo bagunçado. Muitas vezes eu falo palavras que não existem, eu crio palavras. Qualquer brasileiro que vive nos Estados Unidos sabe como é. Se você falar com algum brasileiro que vive nos Estados Unidos, você vai ver como eles misturam as frases. Mas é porque a gente tá muito acostumado a falar em inglês e poucas são as vezes que a gente precisa de falar em português. Então, se você já sabe falar um pouco de inglês, ou se você foi morar longe nos Estados Unidos, ou em qualquer país que fala inglês, ou qualquer língua, né? E aí você voltou pro Brasil, não perca essa manha de falar em inglês. E se você tá com vontade de falar inglês, fale em inglês mesmo. Seja forte, resista essa tentação, essa coceira que te dá de falar em português. Porque é muito mais fácil se você forçar o seu cérebro, sabia? Eu recebo muitas mensagens, eu tô em grupos
com pessoas que estão pedindo ajuda. Eu falo com minhas irmãs basicamente em inglês o tempo inteiro. Semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga da minha irmã me pedindo ajuda, que ela queria trocar ideia em inglês somente. Então procura uma pessoa que fala em inglês, mas que fala inglês mesmo, e troca uma ideia. Fica trocando ideias. Leia os livros, ouça as músicas, assista os filmes. Você vai começar a se enfiar nesse mundo em inglês e as coisas vão facilitar muito. O meu marido, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele ama o Brasil, ele ama o português. Ele sabe os básicos, né, do português. Só que eu tô tão acostumada a falar inglês com ele que eu falo só em inglês com ele. Aí eu recebo pessoas que vêm do Brasil e eu nem sempre tô perto pra ficar traduzindo um pro outro. E aí essas pessoas que vêm do Brasil nem sempre sabem falar em inglês. E o Justin não sabe falar em português sempre. Então fica aquela meio que uma barreira. Mas, gente, se eu não tô perto, vocês têm que ver. Os dois conseguem conversar. O brasileiro consegue falar em inglês e o Justin consegue falar em português. Mas é porque eles se forçam, eles se colocam nessa posição de falar assim, mano, eu preciso de me comunicar com você de alguma forma. Eu não posso ter vergonha de falar com você porque eu preciso de falar com você. Então vamos dar um jeito e vamos conversar. A minha mãe é outro exemplo maravilhoso disso. O inglês dela é um inglês de superação, de verdade. Porque minha mãe nunca foi forçada a falar em inglês. Mas toda vez que ela vem pra cá, ela consegue se comunicar com não importa quem e ela não tem vergonha nenhuma, tá? Te amo, mãe. Ah, é. E mais uma coisa, pra essa dica número 4, se possível, viaje. Se você se forçar, né, a falar em inglês somente num país que fala somente português, é uma coisa, mas você ir pra um país que só tem inglês e aí você tá completamente rodeado, que foi o que eu tive que fazer. Eu tava aqui nos Estados Unidos, mas ainda sentia uma tribo de brasileiros na faculdade que eu fui. Mas eu me enfiei, ao invés de me enfiar no mundo brasileiro, eu me enfiei no mundo americano. Então faça isso também. Às vezes é só isso que você tá precisando. Dica número 5. Não tenha medo de errar. Eu acho que a gente tem a tendência de ser muito perfeccionista quando se trata de falar em inglês ou em qualquer outra língua. Porque a gente fica... ainda mais quando a gente é mais velho, a gente tem mais essa vergonha, né? Ai, poxa, falei errado. Ai, meu Deus do céu, esse negócio significa uma coisa completamente diferente que eu nem imaginava. A gente inventa palavra e tal. Tudo pra tentar se comunicar. E aí tem muita gente que fica com vergonha. Eu tinha vários amigos no CFNI, na faculdade que eu fui aqui nos Estados Unidos, que não conseguiram aprender o inglês, mesmo tendo morado aqui por anos, porque eles tinham vergonha de se colocar pra fora e de ser forçados a falar o inglês. Não tenha vergonha. E se você não sabe uma palavra, tenta usar descrição pra falar essa palavra. Então, por exemplo, eu acho que o meu primeiro dia na minha faculdade, a minha colega de quarto, ela era americana e só falava em inglês. Eu tava falando pra ela sobre o sabor do brigadeiro. Só que eu não sabia falar sabor. Então, eu tentei explicar pra ela o que é que acontece com a boca quando você sente o sabor. Só que eu não sabia falar sabor. Então, eu falei pra ela, você come e aí você sente alguma coisa na sua língua. Aí ela falou assim, taste. Aí eu falei assim, isso. Aí eu pensei, será que é taste? Falei, tomara que seja, né? Eu falei, deve ser taste mesmo, minha filha. Usa essa palavra aí mesmo, porque eu não tô sabendo. Se for, se não for, agora já era. Mas aí o que aconteceu? Mais tarde eu joguei na internet e acabei aprendendo o que ela tava tentando me ensinar naquela época. Então, acho que também tome cuidado com essa dica, né? Porque você nunca se sabe se você vai estar aprendendo uma palavra certa ou errada e tá falando bagulho e a pessoa não vai entender sua piada ou entender do que você tá falando e você tá todo lascado. Tome cuidado. Mas ainda assim é uma boa dica. Dica número 6. Fale com confiança. Você tem que falar. Você não pode ficar preso. Imagina, gente, você tá passando fome num mundo que só fala em inglês, né, nessa vida. Ou você tá precisando, sei lá, no seu emprego, né, onde você trabalha, você precisa de um papel, de receber algum tipo de, sei lá, encomenda, alguma coisa. E você precisa de falar com uma pessoa que só fala em inglês. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar quieta tentando fazer sinais? Sinais talvez possa ajudar. Você tem que ter... Você não pode ter vergonha, não. Fale com confiança. Né? Se coloque. Fale assim, meu querido, eu estou precisando da encomenda. Me ajude. Não importa se você não sabe falar o que é que você tá... Usa os sinais mesmo, vai fazer o quê, né? Mas tenta mesmo, assim, gesticular, falar o que é que você tá precisando. Porque se você ficar com medo
você provavelmente nunca vai aprender inglês. Eu acho que essa é a dica, é uma das dicas mais importantes de aprender a falar inglês, é perca esse medo de querer falar perfeito, porque até hoje eu não falo perfeito em inglês, eu tenho muito sotaque e ainda erro muitas palavras, mas pelo menos eu tô tentando, na verdade, pessoal. Então eu acho que com essas 6 dicas, eu acho que eu já te ajudei muito, né? Senta ali, assiste aquele filme, ouve aquela música, vai jogar a tradução, leia aquele livro. Não tenha medo de se enfiar nesse mundo em inglês. E aí, quando você realmente tiver um pouquinho mais de noção do que você tá ouvindo e do que você tá lendo, vai sair naturalmente a fala. Acho que a fala foi a última coisa que eu tive que aprender, mas eventualmente eu cheguei lá. Não seja tão duro com você mesmo. Os americanos são pessoas maravilhosas que estão sempre abertos pra te ensinar a falar a língua deles. Então não tenha medo, sabe? Eventualmente você vai aprender. Eventualmente você vai chegar lá. A prática que leva à perfeição. Então, essas são as minhas 6 dicas. Eu espero realmente que elas tenham ajudado você. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no meu canal. Por favor, por favor, por favor. Ou deixa um comentário. Fala aí outra dica que você acha que ajudou, né, sei lá, você a falar em inglês. Comenta aqui nesse vídeo. Se você acha que essas dicas são dicas tops, comenta também. Se funcionar pra você, por favor, me avise. E se eu puder te ajudar de qualquer forma a falar em inglês, por favor, me ajude também. Eu resolvi fazer esse vídeo em português pra que vocês saibam essas coisas básicas. Eu acho que realmente a música é a melhor das dicas, né? Mas tudo bem, né? Quem sou eu? Vai fazer o que o seu cérebro achar melhor. Então eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Fica ligado porque daqui a pouco vai sair vídeo novo. Toda quarta-feira, às 5 da tarde, eu estarei postando um vídeo novo. Então fique de olho no meu canal. E é isso aí. Beijos, bye bye.